Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o programa de High School. Você sabe o que é o programa de High School e como funciona? Eu fiz esse vídeo porque muita gente me pergunta sobre esse programa e são muitas dúvidas, muitas questões que são levantadas. Então, se você tem interesse em saber sobre esse programa de intercâmbio, assista esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Suzy Gera e hoje nós vamos falar a respeito do programa de High School, ou seja, o programa de ensino médio no exterior. E eu já aproveito para fazer aquele convite super especial para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para que você se inscreva e ative o sininho para que você receba as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto por aqui. E eu vou explicar para vocês no vídeo quais são os requisitos para participar desse programa, quais são os idiomas que o estudante pode desenvolver, como funciona o programa. E esse intercâmbio, ele possui várias características, ele possui requisitos bastante importantes, objetivos, e por isso eu achei super importante descrever para vocês, passar aí todos os detalhes de como funciona esse processo. Nós vamos começar então falando sobre os requisitos do programa de High School. Como eu falei no início, é um intercâmbio de ensino médio no exterior, então por isso o estudante precisa ter aí a partir de 14 anos e até 17 anos. Existem alguns países que são mais flexíveis e aceitam estudantes que fazem 18 anos próximo ao embarque ou durante o programa de High School. O estudante precisa ter também o nível de inglês intermediário, lembrando que ele vai estudar com estudantes nativos, alunos internacionais de vários outros países, e ele vai estudar então as matérias obrigatórias pelo MEC, né, falando de nós brasileiros. O estudante precisa então estudar 4 matérias obrigatórias. E quais são elas? O inglês, matemática, história ou geografia e uma matéria dentro de ciências, que pode ser física, química ou biologia. E também é obrigatório fazer um esporte. Caso o estudante não faça nenhum esporte dentro da escola, ele pode fazer também academia, que vai ser considerado como atividade física. As escolas oferecem também matérias eletivas, como por exemplo, gastronomia, marcenaria, engenharia automotiva, design gráfico, dança, música. Então, como vocês podem ver, tem muitas oportunidades, tem muitas opções aí de curso que vai ajudar o estudante internacional a desenvolver não apenas o idioma, que de fato ele vai aprimorar o inglês, né, ou o espanhol, de acordo com o idioma que ele estiver estudando, mas especialmente ele vai desenvolver habilidades, competências que vai ajudá-lo depois na vida adulta, na carreira, né? E essas competências são muito valorizadas no mercado de trabalho. Por isso o programa de High School ele é tão rico, ele agrega tanto na vida de um estudante. Quais são os países que o estudante pode então aplicar para o programa de High School? Praticamente todos os países de língua inglesa. Quais são eles? Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Inglaterra. Então, assim, tem muitas opções. Isso vai de acordo com a necessidade, vai de acordo com o objetivo, com o perfil do estudante, tá? E aí, quando o estudante vem conversar comigo, eu vou entender o perfil dele, eu vou entender qual que é o objetivo dele, eu vou ajudá-lo, então, na escolha do país mais adequado para o que ele busca. E é claro também que tem outros países, né, que oferecem outras línguas. E aí a gente tem Argentina, Chile, Espanha, né, que a gente está falando do espanhol. Tem também França, Alemanha, onde o estudante pode desenvolver aí então outros idiomas e não somente o inglês. Né? Nesses países, geralmente, é importante que o estudante tenha um conhecimento aí, intermediário bom de inglês e que ele tenha um conhecimento pré-intermediário desse outro idioma. Na Alemanha, né? Claro, o alemão, francês na França, né? E o espanhol, como é um idioma parecido com o nosso, né, com o português, as escolas são muito mais flexíveis. Então, o estudante não tem a necessidade de falar espanhol previamente para que ele possa aplicar
para esses países de língua espanhola. Super interessante, né? E agora a gente vai falar dos benefícios do programa de high school. Os benefícios são muitos, como por exemplo, o estudante que vai para lá, sem dúvidas, ele vai trazer a fluência do idioma, né? Ele vai ter a convivência ali com os estudantes nativos, com os estudantes internacionais, ele vai realmente precisar dominar o inglês, ele vai precisar desenvolver esse idioma. Outros benefícios que o estudante vai desenvolver é responsabilidade, disciplina, atitude, proatividade. Lembrando que aqui no Brasil o estudante ele tem geralmente a mãe ou alguém na casa que ajuda ele a organizar as coisas dele, que prepara o café da manhã dele, que lava a roupa dele. E quando a gente vai fazer um programa de high school, é o estudante que vai precisar desenvolver todas essas habilidades e responsabilidades e cuidar das coisas dele. Então, por mínimo que seja, né, o senso de responsabilidade que ele tem que ter, com certeza isso vai colaborar, vai contribuir muito para o crescimento desse estudante. E o outro ponto que eu acho super importante é que nas escolas os estudantes vão ter um coordenador que vai dar apoio para ele durante todo o programa. E muitas dessas escolas têm também coordenadores que vão ajudar o estudante a entender qual que é a habilidade natural dele, qual que é o interesse dele, o potencial que ele tem, para que isso ajude ele depois a escolher uma área de carreira para ele seguir. Então, o programa de high school, a proposta principal dele é trazer para o estudante uma experiência de imersão e proporcionar um ambiente de crescimento para ele. E o mais importante é que vai ter o apoio 24 horas, ele não vai estar sozinho, ele vai ter ali um coordenador que vai apoiá-lo caso ele precise de alguma ajuda, seja na escola ou na acomodação dele. E falando de acomodação, quais são os tipos de acomodação num programa de high school? Bem, os tipos principais são casa de família e dormitório dentro da própria escola. Esses dois tipos de acomodação vão oferecer benefícios para o estudante. Falando primeiramente da casa de família, o estudante ele vai então ser colocado numa família hospedeira que primeiramente ela gosta de receber estudante internacional, ela gosta dessa troca de cultura. Geralmente são famílias que os filhos já cresceram, foram para a faculdade ou casaram, então as famílias sentem falta de ter um estudante em casa, então elas conversam com a organização e abrem a sua casa para receber o estudante internacional. Em alguns casos, são famílias que têm filhos e eles querem que os filhos tenham contato com outras culturas. Por isso, então, eles também abrem a casa para receber esses estudantes internacionais. O estudante, ele vai ser acolhido como filho na casa da família. Isso inclui direitos e deveres. Então, ele vai ter ali os direitos, né, como filho, de ser acolhido, de ter total apoio, proteção por parte da família, mas também ele vai ter os deveres enquanto filho. Então, ele precisa ter uma interação com a família, ele precisa participar ali das refeições com a família, organizar o seu quarto, lavar sua roupa, preparar a sua própria refeição. Lembrando que isso os filhos da família também faz, tá? E são nessas atividades que o estudante internacional vai desenvolver essas habilidades que a gente mencionou antes. E como funciona o transporte para o estudante ir da casa da família para a escola? Existem várias formas, tá? As principais é o estudante pegar o school bus, que é o ônibus amarelo, né? Então ele vai da casa da família para a escola com o school bus, ou então ele pega o transporte público mesmo da cidade. Tem muitas cidades, muitos países aí como o Canadá, por exemplo, que o transporte público é excelente, então é super normal, seguro o estudante ir para a escola utilizando o transporte público. Ou a família pode levá-lo, de repente a família tem um outro filho, ou ela trabalha próximo, então ela leva o estudante, ou ele vai a pé, ou ele vai de bicicleta. Então, existem várias formas, tá? Tudo depende da família que hospedou e também, claro, da distância onde ele vai morar. Lembrando que tanto a organização, né, como a família vai prezar muito pela segurança do estudante. De forma nenhuma ele vai ser colocado em alguma situação de risco, tá? E falando agora do tipo de acomodação em dormitório na própria escola, tem muitas escolas no exterior particulares que elas oferecem esse tipo de acomodação. Então o estudante geralmente divide o quarto com mais um ou dois estudantes.
internacionais, ou seja, estudantes de outros países, para que o brasileiro possa ter essa interação e ele venha desenvolver a habilidade do idioma, né, que ele foi para lá justamente para isso. E ele vai ali então ter dentro da própria escola toda a parte de alimentação, ele vai ter uma área, né, de alimentação, ele vai tomar o café da manhã, ele vai almoçar, né, que geralmente é um lanche, eles vão jantar e eles têm ali um horário para estudos. Tá? Então, o estudante, por exemplo, ele vai ficar na escola durante o dia, depois termina a aula por volta de umas 3h30, 4 horas, ele vai ter as atividades que ele precisa fazer, né? Esportes, ou de repente alguma aula de teatro, alguma aula eletiva que ele faça. E aí depois tem o jantar e tem um horário de estudos. Né? Então, assim, eu acho importante ressaltar esse ponto, porque tem muitos estudantes que pensam assim, eu prefiro ir para um dormitório de escola, porque eu vou ter mais liberdade do que se eu for para uma casa de família, e isso não é verdade, tá? Até pode acontecer ao contrário, é mais comum você ir para uma casa de família, onde a família te conheça, ela perceba que ela pode confiar em você e ela mora numa região mais tranquila, numa região menor e ela sabe que não vai ter problema de você chegar em casa durante a semana, por exemplo, para jantar, depois você sair com seus amigos e chegar aí por volta de 8h30, 9 horas da noite em casa. Quando você tá num dormitório, esse tipo de situação, ela não acontece, tá? Realmente, o horário que você precisa estar dentro do dormitório é logo após o jantar, você vai ter um grupo de estudos e você não pode sair mais. Então, é super importante entender esse tipo de acomodação, tá? Para que você também escolha, né, qual que é aquele tipo de acomodação que você acha que mais vai ter identificação com o que você espera. Um ponto importante também que eu vou citar é em relação ao seguro saúde, o seguro viagem, né? Então, quando você fecha um programa de high school, você já inclui esse seguro viagem, para que caso o estudante fique doente, ele precise passar no médico, ele vai ter total assistência, cobertura e ele vai ficar tranquilo, né? Os pais não vão precisar se preocupar em relação a isso. E como funciona em relação à convalidação das notas quando o estudante retorna para o Brasil? Essa é uma dúvida que muitos pais me questionam, né? Porque eles têm receio de que o filho vá fazer um intercâmbio de um semestre, um ano letivo. Alguns países é permitido fazer um termo, que é como se fosse um bimestre, né? Então, depende, né, do período que você vai cursar, mas muitos pais ficam com esse receio. Meu filho vai fazer um semestre, ele vai perder esse período aqui no Brasil? Quando ele voltar, ele tem que refazer esse período? Não precisa refazer, desde que ele cumpra a carga horária das matérias obrigatórias, que são aquelas 4 matérias que eu comentei, mais um esporte. Então, desde que o seu filho, ele cumpra essas matérias, quando ele voltar para o Brasil, ele vai receber um boletim com essas matérias, notas, e esse documento já vai vir convalidado pelo Departamento de Educação do país ou pelo consulado brasileiro no país onde seu filho estudou. E chegando aqui no Brasil, então, ele vai fazer a rematrícula dele e ele vai dar sequência nos estudos dele, sem perder esse período que ele cursou no exterior. Então, essas são algumas informações que eu gostaria de passar para você, né, a respeito do programa de high school. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, escreve aqui embaixo, deixa pra mim as suas dúvidas, eu vou ter muito prazer de esclarecer isso pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha também com seus amigos. Se você conhece alguém que tem interesse de fazer o programa de high school, encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Tenho certeza que assim você vai ajudar muitas pessoas a poder realizar esse sonho de morar no exterior através do programa de high school. Muito obrigada e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!